Olá, meus amigos, amados, irmãos, irmãs. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 Dias e eu quero te convidar a permanecer firme aí. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção de que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da Sua palavra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Eu te convido a compartilhar as mensagens, sendo um canal de bênção para as outras vidas. Eu te peço para que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative as notificações, porque todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, você é avisado pelo YouTube. Então faça isso, amados. E permaneça conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Hoje nós vamos tratar de um assunto que Deus colocou no meu coração, que é um assunto delicado, é uma luta constante. E para isso eu quero usar um versículo que está em Marcos, capítulo 14. O versículo é o de número 38. Marcos 14, 38, e Jesus dizendo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O texto aqui, amados, nos alerta para que nós estejamos alerta, para que nós não venhamos a cair em tentação e venha cometer algum pecado. Esse texto nos chama a atenção para estarmos sempre vigilantes. A razão disso é que o nosso espírito pode estar pronto, porém a carne não. A grande verdade é que a carne nunca estará pronta. A nossa carne nunca vai se converter. Ela nunca estará pronta. Aliás, ela sempre estará pronta, mas para o pecado. A tendência da carne é pecaminosa. Ou seja, ela vai sempre estar tendenciosa ou tendendo para o pecado. O nosso espírito está pronto, mas a carne não. E ela nunca vai se converter. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Em nossa caminhada, às vezes, nós vemos pessoas indo muito bem, vindo muito bem, caminhando em consonância com as coisas de Deus. Nós vemos elas caminhando de uma maneira, sim, de acordo com a palavra, de acordo com os direcionamentos de Deus, caminhando e as coisas indo muito bem. Então, de repente, nós somos surpreendidos com a notícia de que tal pessoa, fulano, ciclano, se desviou, se perdeu, começou a fazer coisas erradas. E não raro, amados, nós nos surpreendemos muito, pois a gente jamais poderia imaginar que isso pudesse acontecer ou a vir a acontecer com esta ou com aquela pessoa. A gente, na verdade, nós criamos algumas expectativas que, quando recebemos uma notícia dessa, nós acabamos nos surpreendendo. Mas, em primeiro lugar, é bom que fique bem claro que todos nós, estamos incluídos no rol dessas pessoas que podem, de um momento para o outro, vir a cair, simplesmente por sermos seres humanos, e somente isso já é motivo para que tal coisa aconteça. Por isso que a Bíblia nos alerta, por isso que a Bíblia nos exorta, por isso que a Bíblia nos confronta a estarmos sempre vigilantes, estarmos sempre orando, estarmos sempre em conexão com as coisas de Deus. Há pessoas que gostam de viver muito próximo do pecado, amados. Tem pessoas que gostam de ficar flertando com o pecado, com as coisas erradas. Nós podemos fazer uma divisão entre os diversos seres humanos.
E dentro dessa divisão existem aqueles que, muito embora já tenham se convertido e estejam caminhando de acordo com os preceitos de Deus, gostam de viver perigosamente, ou seja, muito próximo das coisas desse mundo. É bem verdade, amados, que, como eu disse no começo, a nossa carne jamais vai se converter. E ela é tendenciosa ao pecado. Usando o termo muito próximo para diferenciar essas pessoas, já que como estamos neste mundo, fica impossível não conviver com as coisas dele. Nós estamos assim sempre muito próximos. Nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos vivendo nesse mundo e não temos como separar. Nós estamos aqui, amados. Nós vivemos aqui. Entretanto, essas pessoas que gostam do perigo se aproximam mais do que deveriam. Nós podemos estar vivendo aqui nesse mundo, podemos estar até próximo do pecado, mas eu não posso me arriscar. Eu tenho que manter uma margem de segurança. Eu tenho que saber o limite, até onde eu posso chegar. E é bem verdade que tudo isso a gente consegue através do relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que ter esse relacionamento. Você tem que ter esse relacionamento, porque é o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado. Infelizmente, as pessoas acham que, apesar de estarem ali, são fortes o suficiente para saber separar as coisas. Tem pessoas que acham que elas dominam a situação, elas estão no controle de todas as coisas, e aí elas se acham super poderosas, ao ponto de ficar se arriscando. E aí, meu amigo, minha amiga, meus amados, a hora que você menos espera, você já está todo entrelaçado, já está amarrado e praticando as mesmas coisas que praticava no passado. A notícia ruim é que você nem eu somos capazes, se não for através do Espírito Santo, dominar isso daí, amados. Quando a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é por Ele, é através dele que nós conseguimos nos libertar. Não é na força do nosso braço. Não é achando que eu sou bom o suficiente para conseguir fazer isso. E é bem verdade, amados, que essa mensagem tem um único objetivo. É demonstrar para vocês que nós estamos numa constante luta entre o bem e o mal, a carne e o espírito, entre o pecado e viver em santidade. A palavra de Deus, amados, ela nos exorta para essas coisas. E nós estamos nessa constante luta entre o espírito e a carne. E a principal estratégia para não ficar tentado é fugir. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir. Fugir das coisas que nos levam a pecar. Nós não podemos ficar flertando com isso. Fuja, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem que resistir. Você não pode brincar. Não é preciso dizer que nós não precisamos ficar falando e nem dizendo para ninguém o que é certo e errado. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos e todos nós temos condições de perceber quando estamos prestes a cometer algum erro. Mesmo porque, amados, nós somos alertados, o Espírito Santo revela. Ele não acusa, quem acusa é o diabo, o acusador é o nosso inimigo, mas ele revela antes que aconteça. Ele fala ao seu coração, isso não faça porque é errado.
Aí o livre-arbítrio, a decisão é sua, você faz se quiser, mas ele te avisa. Agora acusar, quem acusa é o diabo, mas ele não fica, você fez. Não, ele não faz isso. Quem faz isso é o inimigo. Resista. E se você errar, nós temos um advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós. Então, se você errar, se você pecou, se você cometeu algum erro, peça perdão. Mas eu não estou aqui para falar do perdão, estou aqui para falar dessa luta, uma luta constante, que você tem que decidir quem vai vencer, se é o bem ou se é o mal, se é o lado de Deus ou o lado do inimigo. É você, essa decisão está na sua mão. A coisa mais sábia é nós nos mantermos longe, o mais longe possível, daquilo que não está correto. E não ficar achando, amado, que nós, de uma certa forma, podemos ficar ali e conosco nada vai acontecer. Nós não podemos achar que nós temos o domínio da situação e achar que a qualquer momento eu decido ir para lá ou para cá. Às vezes, a hora que você perceber, você já está todo amarrado. A vida é feita de tomada de decisão. E para fugir do pecado é preciso decidir por isso, amado. Isso é, se você anda com alguma pessoa que você sabe que envolve algum perigo, se você continuar andando, você está correndo perigo. Qual que é a decisão a tomar? Parar de andar com a pessoa. Ou você, se você anda trocando olhares, palavras com quem não deve, pare de trocar. A hora que você menos espera, você está envolvido e isso pode trazer consequências graves. Se você está navegando pela internet e está vendo que não devia, pare de navegar. É fácil? É claro que não, mas depende só de mim e de você. Temos que fugir disso, amado. Para concluir, eu quero te contar uma história. Conta uma história que um homem, ele tinha 2 cachorrinhos. Talvez muitas pessoas já tenham ouvido eu contar essa história, mas o momento é propício para nós relembrarmos dela. Conta uma história que um homem tinha 2 cachorros. E ele pegava os 2 cachorros e ele levava em alguns lugares, ele colocava os cachorros para brigar. E ele apostava, ele falava assim, hoje quem vai ganhar é o cachorro branco. E o cachorro branco ia lá e dava uma surra no cachorro preto. Aí, outro dia ele ia e falava assim, não, hoje quem vai ganhar é o preto. Aí o preto ia lá e ganhava, dava uma surra no branco. E ele foi, por várias vezes fazendo isso, amado. Até que um dia ele foi questionado. Falou assim, meu amigo, você traz os cachorros aqui e você fala que um vai ganhar, ele ganha, o outro vai ganhar, ele ganha. Como é que você consegue fazer isso? E ele disse, é simples. Os cachorros são meus. E eu alimento o cachorro que eu quero que ganhe. Então, quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto bem fraco. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto e deixo o branco bem fraco. E isso é a nossa vida, amados. Nós temos uma vida carnal e uma vida espiritual. E estamos em constante batalha, em constante guerra. É uma luta constante entre o espiritual e o carnal. A grande verdade é que você decide, eu decido quem vai ganhar essa luta, alimentando quem quer que nós venhamos a vencer. Ou seja, qual é que você quer que ganhe? O carnal ou o espiritual? Quem você tem alimentado?
O seu lado carnal ou o seu lado espiritual? O lado espiritual, amados, você vai conseguir alimentar orando, meditando na palavra, se enchendo das coisas de Deus. Agora o lado carnal, você tem aí várias coisas. Aí você decide. Você decide. Você decide quem vence essa luta. Você decide quem vence essa batalha. Você decide. Nós acharmos que podemos ser tentados e vamos resistir sempre é um erro, é um equívoco monstruoso. Você achar que você tem o domínio da situação, que você pode continuar sendo tentado e vai resistir, é erro, amados. Não faça isso. Se alimente daquilo que vai trazer vida. Se alimente da palavra. Se alimente de oração. Se alimente das coisas de Deus. Deixe o seu lado espiritual forte, para que você possa ter realmente condições de resistir todas as investidas do inimigo sobre a sua vida. Eu quero orar por você, pedindo para que o Espírito Santo te capacite, que você tenha o desejo, o prazer de buscar as coisas do alto, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Pai querido, amado e todo-poderoso, por mais esse dia, por mais essa mensagem. E eu quero te pedir, Deus, que através do teu Santo Espírito, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando graça, que o Senhor possa, Pai amado, todo-poderoso, despertar no nosso coração o desejo, Pai, de nos alimentarmos das coisas que vêm do Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, orar mais, que nós possamos, Senhor Deus, meditar na Tua Palavra mais, que nós possamos, Senhor Deus, nos tornar cada vez mais íntimos do Senhor e da Sua Palavra, e que nós possamos fortalecer o nosso espírito, comendo, Pai, daquilo que vem do Senhor, que todo, Pai, toda a vontade da carne, nós possamos a cada dia mortificar. Nós queremos subjugar, Pai, a nossa carne, a nossa alma e colocar tudo isso, Pai, sobre o senhorio do Espírito, sobre o senhorio do Teu Santo Espírito, Pai. Nós queremos subjugar a nossa carne e declarar que quem domina é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, Pai, que a cada dia o Senhor venha nos capacitar mais e mais e que nós possamos nos fortalecer no Senhor para que possamos vencer, Pai, vencer e vencer em nome de Jesus. Nós resistimos todo o espírito carnal, toda a vontade da carne, nós resistimos em nome de Jesus e declaramos que o Teu Santo Espírito tem liberdade sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos tornar cada vez mais sensíveis à Tua voz e que nós possamos ouvir o sussurro da Tua voz, Pai, para que nós possamos seguir firmes na Tua direção, no Teu caminho, nos afastando cada vez mais dos desejos carnais. É assim que eu oro, Pai, e é assim que eu te peço que o Senhor continue abençoando, guardando e protegendo a vida de cada um dos meus irmãos. Todo o levante do inimigo sobre a vida deles, eu repreendo em nome de Jesus e declaro a vida deles abençoadas, abençoadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima em nome de Jesus.